Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Dando continuidade ao trabalho que nós estamos fazendo do desenvolvimento das civilizações e entrando em mais detalhe agora no projeto particular da preparação da sexta raça, da sexta grande civilização, que é o mundo de regeneração, que vai começar no terceiro milênio, a nova civilização no terceiro milênio, e que o Brasil foi escolhido para epicentro. Então, dando continuidade a esse tema, nós faremos uma pequena recordação. Em Mateus, no capítulo 26, versículo de 1 a 2, diz que Jesus tinha terminado os ensinamentos e ia começar agora o exemplo na cruz. E a mensagem na cruz de Jesus se resume em duas palavras: perdão e entrega ou confiança a Deus. O perdão aí é quando ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E a confiança a Deus, ou a total entrega a Deus, é quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E com esses dois grandes pilares, o pilar da misericórdia, que é o perdão, o pilar da justiça ou do ajustamento a Deus, ele conclui, podemos dizer assim, ele fecha o seu trabalho aqui na terra. Mas, mesmo assim, prometendo que ficará conosco até o fim dos tempos. Pois, como está no Evangelho de João, essa é a obra que o Pai deu para ele completar. Então, ele não só nos recebeu, e nos recebeu no plano espiritual, o que nós vimos que seria a primeira raça ou a primeira civilização, construiu o planeta para o nosso desenvolvimento e vai nos levar ao estado de perfeição. Quando nesse estado de perfeição, a obra que o Pai deu para ele completar será realizada. Muito bem, nós vimos também que a presença do Cristo na Terra com essa mensagem do perdão e da entrega a Deus, nós dizíamos que é o ponto central, principal da chamada quinta raça, ou melhor, da quinta civilização, que é a que nós estamos vivendo agora. Esse é o projeto que nós temos construído para adquirirmos a mansuetude, porque os mansos herdarão a terra, ou melhor, permanecerão aqui mesmo para continuar o projeto de desenvolvimento espiritual. E aqueles que não se prepararem diante desses pilares da entrega a Deus e do perdão, esses terão que continuar a sua evolução num planeta ainda de esclarecimento, num planeta primitivo e de prova e expiação, para depois voltar realmente a se reintegrar na nossa caminhada. Nesse projeto, então, que nós estamos entrando agora, quando o toque desta quinta trombeta, como nos fala o Apocalipse, ou esta virada da quinta civilização para o mundo de regeneração, que é o momento em que nós estamos agora iniciando, nós vamos precisar de compreender a função do Brasil, cada vez mais compreender a função. A primeira coisa, que o projeto de desenvolvimento, o projeto de regeneração, o projeto de fraternidade espiritual, não é feito pelo povo. Nenhum povo fez revolução no mundo em termos de substância, em termos de ideia. Sempre veio os idealistas, Os idealistas são espíritos fortes, espíritos capacitados, espíritos iluminados, que fazem aquilo que o Balde escreve, a descida dos ideais, vem comungar conosco e realmente já encontram um povo preparado, pelo menos nas fronteiras desses ensinamentos, que são, podemos dizer, magnetizados ou arrastados para o seu projeto. Daí a frase do Vitor Hugo: nada mais forte de quando uma ideia está madura. E esta ideia quem trazem são os missionários, que encontram correspondência naquele ambiente, numa psicologia de distanciamento ainda muito grande do ideal e do povo, mas que consegue arrastar eles para a concretização do projeto espiritual, do projeto de crescimento.
E nós vimos então que a ideia é viver o Evangelho na sua plenitude. Como diz lá o livro Brasil, Coração do Mundo, o Cristo veio à Terra no final do século XIV para ver como é que estava o projeto de Francisco de Assis. Como se estivesse dizendo, o plano espiritual ensaiou com Francisco de Assis um projeto de reviver a mensagem esquecida que foi dada na Palestina, que foi dada por Jesus. O projeto de João Francisco de Assis, podemos dizer assim, esse projeto não estava realizado. O projeto foi como que abandonado. Não as ideias ficaram, mas já os seguidores de Francisco não viviam esse projeto. Foi aí então que se falou para vir para as terras das Américas, as terras novas, onde nós teríamos uma população nova, uma população primitiva, uma população simples, que poderia com mais facilidade beber desses ensinos. Foi feito todo então um projeto que foi idealizado o infante Dom Henrique, com a escola de Sagres. As navegações correm pelo mundo e chega-se aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a missão espiritual vem na forma de Francisco de Assis, na forma franciscana. Os franciscanos trouxeram a mensagem, né? E aí quando a mensagem chega, ela vem no colorido de Francisco de Assis, ela vem com duas coisas importantes. Primeiro, no exemplo da cruz. Francisco era um amante da cruz. Por isso o nome da nossa terra vai ser Vera Cruz, Santa Cruz, depois o nome comercial, Brasil. Então, por quê? Porque essa era a cruz que Francisco amava. Não vamos esquecer que no dia 14 de setembro de 1224, ele perante a cruz verdadeira, que era o próprio Cristo, ele fica estigmatizado. Precisamente no dia dedicado, o dia 14 de setembro, é o dia da Vera Cruz, ou da Santa Cruz, que foi descoberta nos anos 300 por Helena, a mãe de Constantino, do imperador Constantino. Então começa a mensagem da cruz. E aquela mensagem da cruz que os franciscanos trazem é o reflexo da cruz dos céus, que guia o nosso planeta, que é o horóscopo, podemos dizer assim, do nosso destino, do destino do Brasil. Vivência da cruz. Logo, a vivência da cruz é aquilo que Jesus disse: se quiserem ser meus discípulos, negue a si mesmo e carregue cada dia a sua cruz. Agora ele está transferindo a cruz para nós. A cruz não é mais a dele é em termos de modelo. Agora nós vamos ter que carregar a nossa cruz e vamos ter que testificar com amor a ele os dois pilares que ele anunciou na cruz: perdão e ajustamento ou entrega total nas mãos de Deus. Esse é o projeto do terceiro milênio, dessa nova civilização, do mundo de regeneração. Perdão total e entrega total nas mãos de Deus, confiança total, ou como diz Francisco de Assis, colocar a nossa vontade como propriedade divina. Nós falamos então dos primeiros momentos da criação do Brasil, falamos sobre a chegada dos jesuítas, a chegada do movimento de exploração da nossa terra, e assim, na nossa última apresentação, nós falamos sobre a interiorização do Brasil, como os bandeirantes vieram com a missão de desbravar ou interiorizar o Brasil. Eles eram espíritos fortes, espíritos poderosos, espíritos que já tinham feito uma missão das navegações, desbravaram os mares, reencarnam depois em São Paulo ou em Piratininga. Leia a região vicentina. Vicentina era como os paulistas eram conhecidos, porque a capitania mais importante era de São Vicente, né? Então eles reencarnam ali, vão ajudar na formação de São Paulo, juntamente com os jesuítas, vão formar um movimento extraordinário em termos de preparar a terra para os futuros trabalhadores, mão de obra, que vai representar a mão de obra do Brasil, representante da mão de obra
que vai ser aquela região do ABC que eles vão fundar, São Bernardo do Campo, Santo André e etc. E passou uma imagem, somente agora, depois do final dos séculos 70, século 70 não, dos anos 70, a imagem da reunião de trabalhadores. Acabou até gerando um partido dos trabalhadores. Aqui a mensagem não é uma mensagem de política, e sim da realidade histórica do que foi concretizado. Bom, então, para mostrar que São Paulo é um ambiente de trabalho, de desbravar, de descobrir, de ser cérebro em termos de construção realmente da nossa nação. Ora, nós fizemos então esse trabalho e mostrando que esses homens que fundaram São Paulo, que foram importantes naquela região, depois que eles desencarnaram, foram convocados pelo anjo de Maior para reencarnar outra vez. E agora eles viriam com um trabalho mais difícil, diz o livro Brasil, Coração do Mundo, do que desbravar os mares, que é desbravar as matas e construir um país novo. Construir as muitas civilizações, as muitas cidades e o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Fazer com que essa terra seja um celeiro de produção, um celeiro de alimento, um celeiro de trabalho. Para isso tinha de ter um chamariz, e o chamariz era ouro, o chamariz era as esmeraldas, né? Esmeraldas particularmente para o principal de todos esses bandeirantes, que é Fernão Dias Paz Leme. Então eles vêm cá e começam a fazer um trabalho maravilhoso. Vão para o sul, né? Por exemplo, o próprio Fernão Dias faz trabalho descendo de São Paulo para o Paraná, para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, chega ao Uruguai. Outro vai todo para o interior de São Paulo, em cidades importantes de São Paulo. Depois vão desbravar, subindo até o Amazonas, passando por Goiás, Mato Grosso, vão chegar também na Paraíba, um movimento extraordinário, o movimento dos bandeirantes. É lógico que tinha alguns impulsos. O primeiro era procurar ouro, descobrir esmeralda. O homem aqui na Terra precisa de um ideal palpável para se mover, né? E o outro era caçar índio. E quando nós falamos caçar índio, falamos literalmente, porque o índio era só apanhar o índio, porque ele estava ali, apesar de revoltado, mas à disposição. E o outro era caçar uma mercadoria, que era o negro, que já estava chegando aqui como escravo. E aí eu já mudei o nome, não é só mais caçar, é pegar a mercadoria. O negro era vendido, tinha um mercado de escravo. O índio você apanhava, não pagava ninguém. O negro não, você tinha de pagar ao traficante de escravo, que quase sempre estava nas mãos do governo. Esse é o tema que nós vamos desenvolver hoje. Então, ele se transforma numa mercadoria. E esse escravo fujão, ele tinha de ser pego para poder dar exemplo aos outros, né? Para diminuir ou evitar as fugas. Por isso que os bandeirantes também foram chamados. Então havia também muito interesse material e muito interesse que hoje para nós é inconcebível, né? Caçar índio e ir atrás de negro fujão, né? De escravo fujão. Mas isso era o que movia os bandeirantes. Nós temos que ser extremamente assim, corretos com a história, né? E a busca do ouro. Mas o que isso acabou gerando? Um imenso país, com as muitas cidades, com as muitas possibilidades de agricultura, de pecuária e etc. E isso vai gerar, aí o que é mais importante, 2 grandes estados importantes da federação, que é São Paulo e Minas Gerais. Então, vamos entender o que é o Brasil produtivo naquela época. Se nós pegarmos aqui uma ideia de Brasil, o Brasil existia entre os bandeirantes no Nordeste, um pouquinho em no Norte e em Pernambuco. Pernambuco nós tínhamos Recife e Olinda, certo? Alguma coisa no Maranhão, em São Luís, alguma coisa em Belém, no Pará, era o Norte. Nós tínhamos Salvador,
Salvador, lá na Bahia, e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E a grande capitania de São Paulo, que era São Vicente. Capitania que era São Vicente. E a cidade de São Paulo, que tinha acabado de ser fundada, São Paulo, pelos jesuítas, pelo padre Manuel da Nova. Aqui em volta de São Paulo é que ficavam as terras aonde ficavam os chamados bandeirantes. Aí então nós tínhamos lá a região de São Paulo, que os bandeirantes vão desbravar. Eles vão sair daquele centro de São Paulo, São Bernardo, Santo André, São Caetano, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista, Bragança Paulista, toda essa região, São Vicente, eles vão sair de lá e vão desbravar o estado de São Paulo. Mas como é que era São Paulo naquela época? Vamos apagar aqui no nosso mapa. São Paulo foi crescendo pelos bandeirantes e era Minas Gerais inteiro. Minas Gerais e Goiás, olha o tamanho que era São Paulo. Se que a gente possa imaginar São Paulo, vocês imaginam um estado onde que pegava São Paulo, pegava o Paraná, pegava Minas, pegava Goiás e até no Mato Grosso. Com as revoluções que nós vamos falar hoje, aqui na nossa palestra, é que vai dar uma ideia da formação, principalmente desses dois grandes estados, São Paulo e Minas, vai se dividir as terras e vai se formar melhor as cidades. Então, sem mais delongas, vamos entrar no nosso tema, né? Os bandeirantes, então, eles reencarnam espíritos fortes com a missão, então, de desbravar as terras, de interiorizar o Brasil, de sair de São Paulo, descer para o sul e para o norte e para o centro do país. Bom, diz o livro Brasil Coração do Mundo que a maior de todas as missões seria a de Fernão Dias Paz, porque ele ia chegar no coração de Minas, lá onde ele ficou e veio a falecer, que é Sumidouro. Ele vai formar grandes cidades como Sabará, Mariana, e quando eu digo eles, as bandeiras ligadas a ele, né? Sabará, Mariana, São João del Rei, São José del Rei, que hoje se chama Tiradentes, Caeté, Campanha, Cerro, são cidades importantes, né? Sete Lagoas, Lagoa Santa, Sumidouro, onde ele veio falecer. Diz o livro Brasil, Coração do Mundo, que esse caminho que vai ser semelhante ao da estrada que se tem hoje a Fernão Dias. Esse caminho, esse vai ser o mais importante, porque através do tempo nós vamos ter o que o livro Brasil, Coração do Mundo, o Padre do Evangelho, chama de novo caminho. É lógico que todas as outras bandeiras que foram para o Nordeste, para o Norte, para o Centro-Oeste, para o Sul, descobriram novos caminhos. Mas ele só chama o Brasil Coração do Mundo novo caminho este, de Fernão Dias. Por quê? Porque o novo caminho aí está no sentido de caminho espiritual. De caminho espiritual. Porque vai ligar São Vicente à região de Pedro Leopoldo. Que mais tarde viria a mensagem de Chico Xavier. E é muito interessante, e quando nós vamos visitar lá a Fazenda Modelo, nós vamos encontrar uma mesa onde o professor, com 12 cadeiras, onde o professor Beto Baldi se sentou numa ponta, que é o Baldi, e na outra ponta, Chico Xavier. Precisamente fazendo a ligação entre essas duas referências, os vicentinos e os lá daquela região de Sumidouro, de Minas, que foi descoberta, e que na guerra que vai haver dos emboabas entre os paulistas e os mineiros, né, representaria então os emboabas, aqueles que vão permanecer na terra de Minas, que vai formar o estado de Minas. Interessante então que esse é o novo caminho que nós temos no século XX,
Um caminho de luz e espiritualidade das duas obras abraçadas, a de Pietro Baldi e a de Chico Xavier. Mais interessante, inclusive, porque a de Pietro Baldi veio do estrangeiro, como também aqueles que vieram formar a nossa nação também vieram do estrangeiro. Muito bem. Então, sem mais aprofundamentos nessa introdução, podemos chegar à conclusão do que Fernão Dias Paz fez. E que foi o tema todo da palestra da nossa última vez, Fernão Dias Paz Neto. Ele vai desencarnar em 1681, achando que descobriu ouro, precisamente ali, a alguns quilômetros de Pedro Leopoldo. Tá certo? Uma terra muito antiga e que foi concebida pelas nossas pesquisas arqueológicas como o local em que se descobriu o crânio mais antigo de todos os tempos, na América do Sul, que é o crânio de Luzia, né? Que infelizmente acabou de ser incendiado no desastre que foi a queima do Museu Nacional. No ano 2000, precisamente, nós tivemos a oportunidade de escrever um capítulo desse livro, A Destinação do Brasil. E como era o ano 2000, formava então 500 anos do descobrimento do Brasil. E nós escrevemos o artigo Brasil, 500 anos de mediunidade. E para chegar a essa formação do material biológico da mediunidade no Brasil, nós vamos lá em Luzia buscar essas ideias. Como esse artigo é do ano 2000, e este livro é mais de difícil acesso, né? Eu vou pedir o Stênio para ler o artigo todo para nós, já para ficar aqui para estudo no futuro, tá certo? E depois a gente vai aprofundar o tema mais próximo das revoluções depois da descoberta do ouro no Brasil. Muito bem. Então, o livro A Destinação do Brasil. O artigo chama-se Brasil, 500 anos de mediunidade. O didático codificador de nossa consoladora doutrina espírita, Allan Kardec, comenta na conclusão de O Livro dos Espíritos que o Espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode inculcar-se como seu criador, pois tão antigo é ele quanto a criação. A verdade é que nesse texto a palavra Espiritismo toma o significado de fenômeno mediúnico. É a mediunidade inerente à psicobiologia humana e por isso sempre existiu, desde que o ser racional deu o seu primeiro prato em nosso planeta. Vamos pincelar nessas curtas linhas as origens mediúnicas do Brasil. Ao pensarmos na constituição biológica do povo das terras brasílias, deparamos-nos com uma recente discussão sobre sua origem. O trabalho científico, e por muitos também considerado artístico, reconstituiu um crânio com a ajuda indispensável dos recursos de computação gráfica de Luzia, de 11.500 anos. Luzia é um crânio feminino que, para surpresa dos arqueólogos, guarda semelhança com as origens biológicas dos australianos. Diferentemente do que se pensava, e a formação genética da civilização brasileira procederia dos nossos aborígenes. O resultado dessa constituição revelou uma fisionomia com traços negroides, nariz largo e queixo e lábios salientes. Esse era o perfil dos primeiros brasileiros. Essa descoberta científica vem confirmar as revelações de Emmanuel no extraordinário A Caminho da Luz, de que a raça negra é uma das mais primitivas do nosso orbe. A outra é amarela.
A diferença de cor varia com os costumes, alimentação e ambiente físico, e que sua origem se deu na antiga Lemúria, hoje identificada com a Austrália e regiões circunvizinhas. As revoluções planetárias comandaram as migrações para a África, para a antiga Atlântida, e hoje sabemos, através da pesquisa supracitada, para a América do Sul. Os caminhos e peripécias dessas enigmáticas viagens deixamos para uma outra oportunidade, dado o espaço desse artigo. Com o passar dos ponteiros siderais, novos ingredientes genéticos surgiram no continente sul-americano. O tipo vermelho, o nosso bravo e saudável indígena. Gradativamente, este novo tipo vai dominando o território, sobrepujando os primitivos habitantes negroides, realizando alguns acasalamentos, mas com poucas mudanças no seu aspecto físico. Porém, essas poucas mudanças ressaltam as diferenças constitutivas com relação aos aborígenes da América do Norte. E, a partir de então, todo dia era dia de índio, e apenas a raça vermelha passou a ser a dona do Brasil. E mais voltas nos ponteiros cósmicos. Nossos ingredientes genéticos se somam ao caldo biológico de Veracruz. Nas lindas praias de Porto Seguro, na Mãe Maria, chegam os navegadores europeus e com eles o espírito de exploração e conquista da terra. Luta, adversidade, insubordinação dos índios e a conveniência para facilitar o esforço de mão de obra escrava. Começa assim a importação dos negros africanos. Triste coincidência. Os filhos de Luzia retornam para as suas antigas terras e com eles outros ingredientes biológicos. O resultado de todos esses cruzamentos genéticos gerou um povo mestiço, de pele amorenada pelos solos e temperamento jovial e receptivo. E mais que isso, um povo com marcantes características. Vejamos. O negro, biologicamente, é mediúnico, e suas crenças cultuam os espíritos de seus antepassados. O índio se utiliza de uma medicina tão natural quanto mediúnica. O homem branco, primitivamente, também era mediúnico. Veja em particular as características dos cultos druidas. Porém, os séculos de perseguições que a Idade Média nos legou, verdadeira caça às bruxas, leia-se, médicos, fez esconder o quanto pôde nos sábios porões defensivos do inconsciente, a natureza psíquica. Mas a biologia, mas a biologia se impõe. A miscigenação dos últimos 500 anos entre vermelhos, negros e brancos presenteou o homem com uma natureza física mais que bela e uma força psico-mediúnica ímpar. E em toda a extensão continental de nosso Brasil, em forma semelhante a um coração, encontramos o fenômeno mediúnico nas mais diversas roupagens. Essa miscigenação abre a questão do paralelo entre mediunidade e hereditariedade. Gustave Gelling, um clássico resumo da doutrina espírita, esclarece: o médium é um ser
cujos elementos construtivos, mentais, dinâmicos, materiais, são suscetíveis de descentralização momentânea. Nestes casos especiais, a tendência inata para a descentralização é reforçada pela prática da mediunidade. Falei em tendência inata. Na verdade, a mediunidade é hereditária. Em todos os grandes médiuns que estudei até hoje. Assim como nos clarividentes e nos passivos de ectoplasmia, nunca deixei de encontrar a hereditariedade, que é tanto mais direta quanto mais oriunda dos antepassados ou dos colaterais. Mas existe sempre, e de tal forma precisa, que não pode ser negada. Um outro ponto precisa ser aventado. Se mãos precisas talharam uma biologia tão mediúnica, certamente objetivam uma função maior: abrir para toda a humanidade a porta de comunicação entre os dois mundos, material e espiritual, encerrando o círculo ignorante do materialismo e revelando a luz imortal do Espírito. A doutrina, codificada por Kardec, no entanto, prega uma mediunidade exclusivamente a serviço do bem. Em outras palavras, mediunidade benéfica é aquela que estuda e pratica o Evangelho. Aqui destacamos outra marca do destino do Brasil. Em seus céus brilham o significativo Cruzeiro do Sul. E o lúcido Emmanuel registra em Um Consolador que as antigas assertivas astrológicas têm sua razão de ser. Eis que os céus apontam a direção. Mediunidade benéfica se encontra no médium, que traz o Evangelho redivivo no coração, que luta contra a adversidade do homem interior e reconstrói a cada dia as qualidades do homem novo. E o Espiritismo evangélico brilha no Brasil como em nenhuma outra nação. E antes de qualquer instituição espírita, a prática evangélica se aprende no lar. Aqui houve um destino marcante da civilização brasileira. Temos no lar a sua primeira e mais importante célula de constituição. E não foi por acaso que não existe, que a primeira instituição espírita brasileira, fundada em 1865, tenha recebido o sugestivo nome de Grupo Familiar do Espiritismo. Brasil miscigenado, Brasil mediúnico, Brasil espírita. Brasil facsímile do Evangelho. Do nosso amigo Jorge Damos. Muito bem. Então, o trabalho de Fernão Dias Paz Leme termina aqui em Sumidouro, onde ele veio a falecer em 1681. E as terras, ali naquela região, onde que foi descoberto o crânio de Luzia e aonde vai brilhar a mediunidade com Jesus, 250 anos depois, mais ou menos, com Chico Xavier, como o maior exemplo para o mundo de que era uma mediunidade com Jesus. Então, ao terminar esse trabalho, todo aquele sonho antigo dos portugueses, quando chegaram aqui, olha a carta de Pero Vaz de Caminha, quando Caminha diz: não encontramos ouro, mas há uma população enorme para ser evangelizada, e esse é o maior bem que se pode fazer nessa terra. Isso já estava na carta de Caminha, que não encontrou ouro. Por quê? Porque sempre foi o ideal de encontrar riqueza. Depois, quando houve a União Ibérica, Portugal com a Espanha, e que o comando era
era da Espanha, com o rei Filipe II, também a ideia era de encontrar ouro aqui, né? Inclusive já tinha, antes de se encontrar ouro e riqueza, já tínhamos aqui um nome pomposo de governador das Minas. Leia-se Minas não como o estado de Minas Gerais, e sim das descobertas do tesouro. Isso então já havia no ideal da busca dessas pessoas. E isso vai ser concretizado então com as bandeiras. O que vai acontecer? Com a desencarnação de Fernão Dias Paz Leme em 1681, o seu genro Manuel Borba Gato vai ficar ainda por 20 anos explorando aquelas terras. E quando que vai se descobrir o ouro? Oficialmente em Minas Gerais, em 1693, precisamente cerca de 10 anos depois da desencarnação do Paz Leme. Agora o mundo inteiro vai ter os olhos para o Brasil. Vai começar a corrida do ciclo do ouro, aonde muitos virão de várias localidades do Brasil, descendo as várias regiões, subindo e vindo do estrangeiro para cá. Vai haver um inchaço populacional. Para vocês terem uma ideia, um país que tinha 300 mil habitantes naquele período, em 100 anos vai ter 3 milhões. E com as cidades inchadas em termo populacional. Tudo com única ideia: ouro. Voltemos para o início do Brasil. Quando chega aqui e se celebra a missa, a primeira missa dos franciscanos. E Jesus vai instituir Ismael como guia do Brasil. Quando ele institui Ismael como guia do Brasil para fazer daqui uma nova Porciúncula, a terra do perdão, ele vem com uma bandeira branca de paz e perdão, e entrega para o Ismael e diz: essa é a minha bandeira. Convoque em todo mundo, nas regiões mais inferiores do umbral, todos os espíritos sofredores, todos os espíritos revoltados, os criminosos do passado, guerreiros violentos, exploradores no campo da religião, freiras desequilibradas. Seja lá qual for o pecado, olha como Francisco fala para Jesus na igreja da Porciúncula quando solicita a indulgência plena. Seja lá, Senhor, qual for o pecado, que todos que se voltarem para ti recebam o teu perdão. E o Cristo vem instituir isso através de Ismael. Todos, sem exceção, são chamados para a oportunidade do perdão. Então nós temos que ver que não estamos falando só dos índios e dos africanos, e aqui é uma diferença. Índio, normalmente, nós não estamos falando de um índio em particular, 1, 2, 3, porque entre os índios reencarnam muitos mentores. Estamos falando da população de uma forma geral, é um espírito simples, que está num processo de evolução da simplicidade. Depois, evidentemente, das grandes quebras do passado. E, diferente do negro, não estamos falando do negro em particular, 1, 2, 3, que há muitos, entre eles também inferiores. Estamos falando da grande massa geral. Segundo o livro Brasil, Coração do Mundo, são espíritos já reencarnados, revoltados do passado, que vieram para cumprir uma missão de dor, de karma, de purificação. Principalmente aqueles grandes homens que prejudicaram no passado o movimento do cristianismo nascente. Os orgulhosos, os vaidosos. Então há uma diferença substancial entre a capacidade do negro e a capacidade de inteligência do índio. Repare que o negro com facilidade se adaptou a um processo de miscigenação e se adaptou com facilidade a um processo de união de culto. Apesar dele manter toda a sua tradição nos seus orixás, no culto aos seus antepassados, com muita facilidade fizeram a transição que os índios não fizeram. E a gente não vê isso no movimento indígena,
de aceitação das ideias cristãs. Né? Exemplo simples, o São Jorge, né? São Jerônimo Xangô e etc, etc. Esse sincretismo foi muito mais fácil entre os negros, né? O que vai gerar com maior facilidade a religião do Brasil, a única, totalmente brasileira, que é a Umbanda, e que vai começar com esse tipo de trabalho, comandado, inclusive, por índios e pretos velhos. Agora, voltando lá ao nosso Fernão Dias Paz Leme, com a desencarnação dele e com o descobrimento do ouro, e Borba Gato ficando 20 anos fundando cidades, juntamente com outros bandeirantes, as muitas cidades ali da região, Portugal vai crescer os olhos, é muita riqueza. E aí o que vai surgir? Vamos lá. Primeiro, em 1683, 2 anos depois, menos de 2 anos depois da morte de Fernão Dias, Francisco Tele de Menezes, o alcalde da Mor da Bahia, é morto. O governo de Antônio de Souza não conseguiu coibir a antipatia que se tinha com seu pai da morte. Porque Antônio de Souza, como governador, fazia o que se tinha de pior em termos de governo. Tiravam as pessoas que já estavam há anos nos seus postos e colocava os seus parentes, os amigos dos seus parentes, fazendo um governo às avessas de grande corrupção e desequilíbrio. E por que nós tocamos essa revolução de 1883, nativista? Porque ela não tinha ideia de separação de Portugal, e sim de um desequilíbrio político gravíssimo. E por que nós tocamos? Porque nós estamos falando de Salvador, a terra mais antiga em termos de formação do nosso país. A primeira grande ideia da chegada do Tomé de Souza, do nosso primeiro governador-geral, a chegada dos jesuítas, né? A construção do início da nossa civilização. E eu quis mostrar que ali estava um caos, quando Portugal ia receber uma fortuna. Pensem também agora, precisamente a história se repetindo nesse ciclo, quando se descobre a fortuna do pré-sal, incalculável fortuna do pré-sal, o país está num caos político, a semelhança. Para quem vamos entregar o nosso tesouro? Agora, o problema não é que o nosso tesouro, que os bandeirantes vão descobrir que são os ouro, que é o ouro e a pedra preciosa, e agora aqui o do pré-sal, não são esses os tesouros mais importantes. Os tesouros mais importantes é a gente que precisa ser evangelizado. Já dizia, caminha, não encontramos ouro, mas o que se tem de melhor, Dom Manuel, é este povo que precisa ser evangelizado. E até agora estamos esperando esse trabalho. Que, é lógico, muitos estão aí realizando, mas ainda sem uma ideia de união da pátria para o ideal da moral, da ética. Não estamos falando de uma religião particular, nós estamos falando de um movimento de ética, de imortalidade, de fé, de esperança. Tudo bem? E aí, o que vai acontecer? Em 1684, um ano depois dessa desarmonia na Bahia, 3 anos depois de Fernão Dias Paz Leme, lá no Maranhão, vai haver a revolta dos irmãos Beckman. Mas isso por causa de quê? Olha que loucura. Portugal vai instituir a Companhia de Comércio do Maranhão. E o que era a Companhia de Comércio do Maranhão? Tudo aquilo que se produz no Maranhão, que são os grãos que se tinham lá, as castanhas e o cacau, tudo isso se produz lá, agora só vai ser poder vender
para nós, através da Companhia do Maranhão. Mais ainda, vocês vão ter que comprar tudo que Portugal tem para vender. O nosso bacalhau, o nosso vinho, os nossos panos, e com preços exorbitantes. E mais ainda, é determinantemente proibido, e quem vai cuidar deste controle são os jesuítas, é determinantemente proibido escravizar o índio. Ora, como você vai produzir mais com impostos mais caros, se você não tinha mão de obra? Ah, mas então com isso nós vamos escravizar os índios? Evidentemente que não se concorda em escravizar os índios, né? O processo era de fazer uma evangelização para um trabalho harmonioso. E um trabalho harmonioso é a longo prazo. E tem mais ainda, e isso que é importante. Os portugueses então ofereceram a mercadoria. Qual mercadoria? O negro. Nós vamos trazer por 20 anos 500 escravos todo o ano. Só que os 500 escravos não chegavam. E os 500 escravos que não chegavam era no preço da Companhia de Comércio do Maranhão. A situação ficou difícil, porque se tinha pouco, não podia pegar os índios, não podia, os escravos negros não chegavam, e quando chegavam, a preço absurdo, superinflacionado. Esse negócio de inflação sempre foi uma coisa assim muito querida na nossa nação. E aí, a Revolução, comandada por Manuel Beckmann, seu irmão Tomás Beckmann, e outros. Quem são os Beckmanns? Alemães que estavam ali, que cuidavam de terra. Olha, nós teríamos a oportunidade também de ter a contribuição desses alemães. A situação foi violenta, esperou-se a saída do capitão do Maranhão para uma viagem, invadiram a Companhia de Comércio, apanharam todas as mercadorias, fizeram uma festa tremenda, né? Aquele o auê do arrastão, e com muitas comemorações, e expulsaram os jesuítas, que controlavam a proibição de se pegar os índios, e foram. E Tomás Becker foi a Portugal para explicar a situação e dizer que estava insuportável aqueles impostos, aquelas coisas da Companhia. Chegando lá em Portugal, iludido, né? Como os índios aqui eram iludidos com quinquilharia, ele estava também iludido com filosofias vãs, porque a filosofia que imperava era a do dinheiro, a do lucro mais fácil. Tomás Beck foi preso e foi mandado para cá um homem super inteligente em termos de política e super inteligente em termos militar, que foi Gomes Freire de Andrada. É a nossa Gomes Freire. Então, Gomes Freire de Andrada veio, a primeira coisa, sufocou a rebelião, instituiu a Companhia, né, essa é a vontade da coroa, pegou o Manuel Beckmann e mandou matar, enforcar. Só que, como ele era generoso, e generosidade aqui, não só, como diz o livro Brasil, Coração no Mundo, porque realmente o era, mas com a política e a cabeça daquela época, ele também querendo conquistar pessoas e conquistar a benevolência dos que permaneciam lá, toda a fortuna de Beckmann foi para a arte pública, ou melhor, para leilão. Ele mesmo comprou e doou para a viúva e para os filhos. Tá certo? Diz a história que doou tudo. Muito bem. E esta revolução nativista foi bloqueada. Uma outra revolução que vai ser importante, porque nós estávamos aqui no século XVII, lá em Pernambuco, com os holandeses. Por que os holandeses vieram para cá? Os holandeses vieram para cá para uma lição de moral aos portugueses, que estavam trazendo os negros para cá, mas traziam de forma bárbara, extremamente bárbara nos navios, nos porões dos navios, a maior parte morrendo nos navios. Escravidão sem nenhuma humanidade, a mais perversa do mundo. E aí, neste caso, os holandeses vieram para cá, não que os holandeses fossem melhor que os outros povos, mas nisso já sabiam dialogar melhor
deste ponto. E vieram para cá e tomaram o Recife, fizeram construções, deram liberdade religiosa, inclusive foi feita uma sinagoga grande, e essa sinagoga depois vai ser o futuro da cidade de Nova York, porque são aqueles judeus que vão fundar a cidade de Nova York. Fez canalização de água, providenciou esgoto, construiu-se muito palácio, houve todo o desenvolvimento. Mas o que acontece? Que eles, os holandeses, não seriam responsáveis pela formação do nosso Brasil. A formação do nosso Brasil viria dos fenícios, antigos fenícios, homens dos mares, que reencarnaram em Portugal e que agora, como portugueses, viriam formar a nossa nação. É destino. Como os holandeses têm um outro destino importante, os ingleses, os franceses, os americanos, os russos, cada povo tem um destino. E esse era o nosso. Ora, então, nesse exato momento, era hora de partir os holandeses. E como que os holandeses podiam partir se aqui estava dando tanto lucro, né? O açúcar, ali toda aquela região de Pernambuco era a região da riqueza do açúcar. Lembra que foi a capitania que mais deu certo de todas elas. E o que acontece então? Que para haver uma interferência no plano espiritual vem uma praga. A semelhança das pragas no Egito, intervenção divina, ou uma intervenção das pragas. Com a praga, o açúcar caiu. A produção do açúcar caiu. E aí os holandeses, né, na figura do Maurício de Nassau, que era tão condescendente, prestava dinheiro para os agricultores e tal, a companhia holandesa resolveu cobrar os empréstimos de volta. Diz a história que Maurício de Nassau não queria, porque ele já estava com simpatia por aqueles fazendeiros, mas foi impossível. E aí houve a guerra. Aí agora um movimento nacionalista de expulsão dos holandeses. Quando eu digo nacionalista, porque se juntou escravos, se juntou índios, se juntou gente do plano rural, se juntou os mascates, que são os comerciantes, eles se juntaram e fizeram então o movimento de expulsar os holandeses. Os holandeses foram expulsos. E com a saída dos holandeses, eles também não se preocuparam muito, porque eles tinham as Antilhas. E quando eles foram lá para as Antilhas, eles produziram açúcar, e levaram inclusive a nossa tecnologia. E já se tinha há muito tempo, há mais de 100 anos. Né? E a produção do açúcar foi lá para cima. E o que eles fizeram? Abaixaram o preço. Como estavam com dinheiro, abaixaram o preço. E com a queda do preço do açúcar a nível internacional, o plano rural de Olinda se sufocou. Olinda, que era o centro, podemos dizer assim, da produção rural, o centro administrativo da produção rural daquela região, ficou sufocada financeiramente. Precisou de dinheiro emprestado e vai pedir aos ricos que ficaram em Recife. E sempre houve rivalidade Olinda e Recife, lá Fluminense e Vasco, que o Flamengo está fora disso, porque é sempre do bem. Né? Então, a Olinda e Recife brigaram, acabou? E os chamados ricos de Recife, os Renoir, emprestam dinheiro para o produtor rural. Empresta e vai cobrar com juros altos. Eles são chamados os comerciantes, né? Os mascates. Por isso a revolta dos mascates. E os holandeses, os produtores rurais, vão se enfrentar. E vai haver uma guerra violentíssima, né? Uma revolta. A gente costuma dizer que o Brasil é o país da paz, mas nós vamos ver aqui, só no século XVIII, né, nós estamos começando, isso é 1710, 1711, né, essa revolta, nós vamos ver que não, é um país de muita revolta, de muita luta. Não quer dizer, quando a gente diz que é um país de paz, é um país da paz, porque nós propomos paz, mas nós sofremos muito. A maior parte das nossas revoluções são revoluções intestinas para resolver nossos problemas internos. Certo? Agora, não confunda o Brasil, o coração do mundo, parte do Evangelho, que todo mundo diz assim, mas como é que isso vai dar certo se existe essa desordem toda? Porque não é povo, volta a dizer no início da palestra, que faz revolução nenhuma. Tá certo? Não são galileus que trouxeram o Evangelho, foi Jesus, no particular. Que chamam 12 especiais, não é o povo todo de lá, tá certo? Assim em todos os tempos da humanidade. Muito bem. O povo é que fica preparado com algumas ideias e acabam sendo arrastados. Já dizíamos isso. Então, a guerra dos mascates. Outra coisa que vai ser importante
Nesse mesmo período, nós estamos em 1711, que 1707 a 1709 vai haver a revolta dos emboabas. Aonde? São Paulo e Minas. Ora, o que os bandeirantes queriam? Os bandeirantes viviam em São Paulo, saíram de São Paulo e entraram pelas terras dentro, pegaram Minas Gerais, Goiás, depois vou chegar até o Mato Grosso. Eles queriam que tudo aquilo ficasse para eles. Só eles podiam explorar. Todo aquele ouro, toda a descoberta pertencia aos paulistas, ou aos vicentinos, como eram chamados, por causa da capitania de São Vicente, né? Como nós vimos aqui, São Vicente. Ora, e ali vai chegar uma multidão que tinha de pagar carne. Uma multidão que vinha do Nordeste, uma multidão que subia do Sul, que vinha do Rio de Janeiro e do estrangeiro. Tiveram de ter leis lá em Portugal para coibir a saída, para que a corte não se esvaziasse. Porque todo mundo queria vir em busca da riqueza do ouro. A situação ficou grave. E surgiu um processo de enfrentamento que até hoje não bate, do mineiro com os paulistas, né? E agora nós vamos ter na Copa do Brasil, né? O enfrentamento do Corinthians e Cruzeiro, mais uma vez nós vamos ter esse ensaio, né? Mas quando não se bate, é porque surge deste movimento inicial. E esse movimento inicial, nós vamos ter lá os emboabas. Quem são os emboabas? Os que chegam das cidades, os que vêm do Nordeste, os que trazem dinheiro, eles vêm tudo de bota, vêm emplumados. A emboaba pés calçados, né, ou botas com plumas, como se fossem pés de aves. Então, eles são bem vestidos. Os bandeirantes viviam descalços, mas não viviam descalços só porque não tinham dinheiro para botar sapato. Não. É porque eles viviam descalços porque o objetivo básico não era pegar ouro. O objetivo primeiro e mais fácil era pegar índio e pegar negro fujão. E se você bota a bota, faz barulho na máquina. Tá certo? Então você vai descalço como índio para poder armar as emboscadas. E com isso houve um enfrentamento dos paulistas e desses emboabas. O governo daqui do Rio de Janeiro resolveu intervir, chegou em número menor, ia morrer. E o que acontece é que todos aqueles que estavam chegando do estrangeiro, todos aqueles que estavam chegando principalmente de Portugal, todos aqueles que estavam vindo do Nordeste, todos aqueles que tinham muito dinheiro que vieram ali para investir, né, os emboabas, ou melhor, vinham com botas, vinham bem vestidos, se uniram e escolheram Manuel Nunes Viana para ser o governador, que arregimentou um grande exército e conforme que vinham os paulistas, era paulense. E os paulistas foram expulsos algumas vezes, voltaram a Portugal, reuniu-se um exército comandado pelo grande Bueno, sobem outra vez para Minas para o enfrentamento, mas o número, com apoio inclusive de Portugal, porque Portugal sempre apoiou quem tem dinheiro, e é sempre assim em política, quem tem dinheiro é quem vence, né? Então, nesta situação, houve um enfrentamento, os portugueses foram ali entre Tiradentes e João del Rei, foram encurralados. E 300 paulistas estavam ali encurralados. E levantaram a bandeira de paz. E fizeram um acordo com o general dos emboabas. Acordo feito. Devolve as armas e voltem para São Paulo. Ótimo. Devolveram as armas e todos os 300 foram trucidados. Essa é a chacina dos emboabas, ou feita pelos emboabas, depois de um acordo de paz. Mas o que surge em 1709, quando termina a Revolução dos Emboabas? Em 1709 forma a delimitação Estado de São Paulo e Estado de Minas Gerais. Em 1709. Em termos de geografia política, de geopolítica, fantástico, né? Nós temos aí dois grandes estados da federação, que hoje em dia nós vamos falar quando eles se unem para trabalharem na política do Brasil, evidentemente dentro dos interesses dele, das situações dele, o chamada política café com leite. Bem, agora,
O que nós temos também é que havia um outro local, já bem delimitado, que era o mais importante de todos, como até hoje que é o Rio de Janeiro, em termos cultural, né? O Rio de Janeiro estava também muito mal administrado. O governador era Francisco de Castro, e Francisco de Castro tinha algo de benevolência demais. Era benevolente. E os franceses sempre tiveram um olho nas nossas terras. Sempre. E aí, então, em 1711, 1710 precisamente, vai chegar aqui Dunkirk, corsário, que vai invadir as nossas terras. Primeiro ele vai ficar nos navios, nos 6 navios que ele trazia, com 1.200 homens, em volta das nossas terras. E Francisco de Castro vai ser condescendente. Viu que não tinha força, o povo começa a fugir para as matas, e vendo que não tinha força para enfrentar aquela esquadra, o que ele faz? Ele tenta negociar e, fracamente, em vez de criar algum tipo de resistência, aceita que eles pisem as nossas terras. Né? Pisaram as nossas terras, mas os estudantes, os comerciantes, o povo não concordou. E aí uma primeira grande harmonia entre estudantes, por exemplo, né? Que foram tantos movimentos estudantis no Brasil, desembocando aí no último grande movimento de cara pintado, onde os estudantes e outros vão se unir para expulsar Dunkirk. Mas o que eles fazem? Eles massacram os que tomavam as terras e vão, em fevereiro de 1711, trucidar Dunkirk. E a situação fica extremamente grave. Quem estava no poder naquela época, e com muito poder, um olhar de poder, né? Que dava o próprio nome para ele, eu sou o sol, eu sou a história, era Luís XIV. E quando um ditador se apresenta assim, é bom dar tempo a ele, né? Há um tempo para um homem dessa envergadura, né? Eu sou o sol, eu sou a história, né? O rei sol. E ele então vai apoiar Troan, que vai chegar aqui com 5.000 homens. Quando? Em setembro de 1711. Logo, então, precisamente ali, cerca de 6 meses depois da morte de Dunkirk. E com o apoio do governo, ele chega aqui, cerca, agora com 5.000 homens, e aí não só a população foge, todo o dinheiro vai ser saqueado, as riquezas nossas vão ser saqueadas, e Francisco de Castro vai ter que fazer um acordo, ainda vai pagar um bucho caro, pesado, para ele ir embora. E pagando assim, com muito dinheiro, eles foram embora. O que mostra, o que eu quero mostrar aqui com essas revoluções nativistas? Vocês poderiam dizer, mas o que tem isso a ver? Tem a ver que o país descobriu uma riqueza, e o homem não entendeu que a riqueza é um símbolo para ele criar espírito de fraternidade. Que a riqueza é para o bem, é para aumentar a mesa, é para aumentar o convívio com outros irmãos, criar espírito de fraternidade. Evidentemente que todo rico tem direito de usufruir da riqueza, de comer bem, de beber bem, de usufruir. Todos têm, todo trabalhador, diz a mensagem, é digno do seu salário. O problema é que a pessoa só quer para ele, num olhar extremamente exclusivista. Senão, repare, o ouro foi descoberto em 1693. Em 1698 já se cria uma lei. Qual a lei? Que ninguém que não pagasse os impostos, o quinto, 20% para o governo. E aí vocês estão achando que 20% é muito, teve tanta revolução por causa de 20%, né? Olha quanto se paga do imposto de renda, né? Do trabalhador, né? 27,5% é um absurdo. Mas voltemos àqueles tempos melhores. O 20% do quinto, né? Quem não pagasse perderia o ouro que descobriu e pagaria o triplo de multa. Então, já há precisamente cerca de 6 anos depois da descoberta do ouro, já se cria uma multa assim para escrachar em termos dos impostos. Mais ainda,
Em 1701 já vai ter uma lei estranha. Em 1711 já vai ter uma lei estranha. Qual? Aqueles que não tivessem nada a ver com a produção do ouro não podiam estar ali. Como nós estamos na região de Minas, e eles precisavam de comida, e precisavam de carne, a carne que vinha do Nordeste, só o gado podia entrar, não podia se entrar mais nada. Outra lei, era proibido todo o comércio, era proibido os trapeiros, os tropeiros, era proibido as tavernas, e o que é, e que hoje é o caos nas nossas estradas. E nós acabamos de ver um caos na estrada que liga lá Belo Horizonte, ou Pedro Leopoldo, a Sete Lagoas. Uma estrada que passa uma riqueza tremenda e que é diminuta, que é péssima, que é péssima, que é péssima. Por quê? Porque já naquela época já se pensava em diminuir as estradas, em controlar as estradas e fazer o menos possível de estrada, para que não houvesse fuga do ouro. Tudo isso vai gerar um caos. Em 1711, aqueles que eram freis e que eram padres, mas que não eram vigários, ou melhor, que não administravam uma capela ou uma igrejinha na região, não podiam ficar ali. Então foram homens que que construíram riqueza sem base religiosa, sem base no Evangelho. A situação foi tal a luta contra os impostos, e esses impostos vão gerar a derrama lá na frente com Tiradentes, cerca de 100 e poucos anos depois, né? Esses impostos vão ser tal que os portugueses vão parar com a cobrança do quinto. E o que não para com a cobrança do quinto, o que vai acontecer? Vão pedir o imposto anual. Aí as coisas melhoraram, a paz surgiu, mais ouro chegou, mais riqueza chegou, mais quantidade de ouro chegou a Portugal. Portugal ficou mais rica, a Europa toda reverenciava Portugal. Faziam TD1s, missas em Portugal em homenagem aos grandes, às descobertas das minas. E o que nós vamos ver é que a situação vai ser tal que em 1715 vão acabar lá com o quinto, mas em 725, quando Portugal devia estar mais rico, porque mais ouro chegava, ele institui outra vez o quinto, volta outra vez com o quinto, causando um tumulto, uma desordem em toda aquela exploração. E o que era pior, para a gente fechar esse tipo de ciclo das revoluções nativistas, é que o rei de Portugal era Dom João V. E Dom João V era conhecido como, o nome maravilhoso, Dom João V, o Magnânimo, porque era muito bom com o dinheiro dos outros, era magnânimo. E ele tinha tanta consciência pesada que ele queria comprar uma entrada no céu. E com o dinheiro do Brasil, ele deu para o Vaticano 200 milhões de cruzados. É impressionante quando você chega na igreja de Santa Maria Maggiore, em Roma, e que pertence ao Vaticano, apesar de estar fora do Vaticano, pertence ao Estado do Vaticano. Quando você entra naquela opulência do ouro, a primeira coisa que o guia fala para a gente: vocês estão entrando aqui em algo que tudo pertencia ao Brasil. Mas ele pegou 120 milhões de cruzados, Dom João V, magnânimo, para fazer o convento de Mafra. Construiu um mundo de igrejas, um mundo de conventos com dinheiro fácil, tudo para alcançar o céu. Não fez nada pelo desenvolvimento agrícola, pelo desenvolvimento da indústria portuguesa. E Portugal sempre foi considerado um dos países mais pobres da Europa. Há pouco tempo dizia uma professora de francês para a Regina no Colégio Santo Inácio, mostrando revolta e ignorância. Mas dizia a professora de francês, quando se falava de Espanha e Portugal, não pertencem à Europa. De tão atrasados que ficaram.
caíram numa ditadura tremenda na Segunda Guerra Mundial, na mão do Franco, Espanha, e na mão de Salazar. Toda essa riqueza que era para construir um país maravilhoso, que o plano espiritual te devolve em termos de bênção pelo achamento da terra, estava perdido. Mas vocês podiam perguntar assim, e aí, todas essas revoluções nativistas, e temos muito mais, nós aqui estamos reduzindo, e também não queremos fazer uma palestra de revolução, porque senão vai faltar gente para a gente falar sobre a sobrevivência dele. Mas a situação, vocês poderiam perguntar assim, e em termos de esperança, o que aconteceu? Então vamos lá. Em 1674, quando Fernão Dias Paz Leme parte para as minas, para desbravar as minas e chegar ao sonho das esmeraldas, ele deixa numa região de São Paulo uma prima dele, chamada Bárbara Cardoso. Quem é a Bárbara Cardoso? Filha de Matias Cardoso. Recordando a vocês que nós dizíamos isso na última palestra sobre Matias Cardoso. E quando Fernão Dias Paz parte em 74, dois movimentos existem antes, fruto do planejamento de Fernão Dias. Em 72, parte para Minas Matias Cardoso, para fazer plantações. E em 1673, um ano depois, sobe Cunha, para que ele, Bartolomeu Cunha, para que ele pudesse recolher aquilo que foi plantado e fosse guardado em celeiro, para que quando os 600 homens que vinham com Fernão Dias Paz chegassem ali, tivessem algo para comer. Então tivemos dois movimentos antes, né? O Matias Cardoso plantando a agricultura, o que ia fazendo sempre depois para frente, em outras localidades, vão antes, plantam, aí quando os bandeirantes chegam, vão lá. E o armazenamento, feito por Bartolomeu Cunha. A sobrinha, o Matias Cardoso, era primo do Fernão Dias. Então a filha dele, prima, a Bárbara, fica em São Paulo. E ela lá em São Paulo, ela vai ficar numa região ali, colada a Atibaia, Mariporã, Bragança Paulista. E ali vai haver a fundação de uma cidade maravilhosa. Que aí vocês poderiam dizer assim, mas nesse mar de situação, o que é fundar? Já em forma de taipa, e hoje uma construção arquitetônica lindíssima, ela vai fundar a Igrejinha do Bom Jesus dos Perdões. Olha o nome, Igrejinha Bom Jesus dos Perdões, que vai ser o centro daquela região, e a região que vai crescer, que vai se transformar na cidade Bom Jesus dos Perdões, fronteira com Mariporã, com Atibaia, da onde que parte todos os caminhos dos jesuítas. Aliás, hoje os caminhos turísticos, onde existem muitas caminhadas turísticas para fazer o caminho dos bandeirantes, eles vão lá primeiro orar nessa igrejinha e daí parte para os caminhos turísticos e tal. Muito bacana o turismo com relação a isso. Mas ela funda a cidade Bom Jesus dos Perdões e do lado, ainda nas terras que pertenciam a ela, deixadas por Fernão Dias, é uma cidade co-irmã, Nazaré Paulista, ou não, Nazaré. Sempre a ideia de trazer Jesus para nós, trazer Jesus dos Perdões. Então, o marco histórico, em 1705, funda-se a Igreja Bom Jesus dos Perdões, quem ela era devota, como se tivesse. É o Bom Jesus dos Perdões que vai perdoar toda essa desordem do planeta. Aqui é o planeta do perdão. E partem dali, impulsionados pela fé em Bom Jesus dos Perdões, perdões para eles mesmos, para os bandeirantes, para os emboabas, para aqueles todos que vinham da Europa, para todos os criminosos. É a terra do perdão, como disse o Senhor para o anjo de Israel. Mas vocês poderão dizer assim, mas Bárbara Cardoso fundou essa igreja, mas ela não fez o movimento religioso
Um movimento de evangelização. Cadê esse movimento? A presença desse homem espiritual nas nossas terras. Vai acontecer. Juntamente, quando eles vieram para cá para fazer os caminhos das bandeiras, em 1676, prestem atenção, estamos falando em 1674, Fernão Dias parte. Aí ainda teria 7 anos pela frente e depois mais 20 anos de forma pagada, né? O que daria cerca de 27 anos. E foi com 28 anos realmente que nós vamos ver já a conversão de João Barbosa nas nossas terras. Quem é João Barbosa? Aquele que vai para um convento franciscano e terá um novo nome, Fabiano de Cristo. Fabiano de Cristo vai nascer em 1676, ali quando parte os bandeirantes, precisamente, nasce em Portugal. A sua família mais recuada era rica, mas atualmente a família era pobre. Ele teve de lutar, teve de trabalhar muito. E ele lá, para ter melhores condições, ainda jovenzinho, vai pedir ao padre que ele queria aprender a ler. E a coisa mais difícil era alguém querer aprender a ler. Só quem sabia ler eram os padres. E olhe lá, ele pede para ler, para aprender a ler, a escrever, a fazer contas. E como ele vai saber ler, escrever, fazer contas, ele vai trabalhar no porto. Ora, ele trabalhar no porto, eu quero dizer, na cidade do porto, no porto, na cidade do porto, ele trabalhar lá e ele vai ouvir coisas fascinantes do Brasil. De riquezas, do ouro, do ciclo, tudo isso que estava começando aqui. Né? Do dinheiro que estava saindo de lá. Portugal estava passando necessidade séria antes desse ciclo do ouro. Por isso que a gente não consegue entender esse magnânimo João V perdendo todo o ouro para salvar a sua alma. Porque eles acabaram de fazer o acordo de Methuen com a Inglaterra, um acordo completamente louco, que a Inglaterra só podia vender o vinho de Portugal. E todo o pano a gente comprava da Inglaterra. A Inglaterra entrava com a indústria, o outro entrava com a agricultura. E Portugal vai passar por muitas e muitas dificuldades. Por isso que ele vai incentivar tanto o ciclo do ouro depois. Mas de forma profundamente desordenada. Mas o que acontece então que o João Barbosa, que é o futuro Fabiano de Cristo, ouvia aquelas histórias no povo. Ele fazendo contabilidade, morando ali, ouvindo aquelas conversas todas, ele percebe que aquele teria condições de crescer. E ele, como um sócio menor, se une a outros e vem para cá, para o Brasil. Primeiramente ele desce no Rio de Janeiro. Ele é um Anchieta de Roma. Agora São Anchieta, né? Se faz diferença para ele, eu não sei. Mas agora, com o novo Papa, ele é considerado santo, né? E aí, o Anchieta, o apóstolo do Brasil, ele chega aqui e olha o Rio de Janeiro, fica encantado com o Rio de Janeiro. Olha o convento de Santo Antônio, que foi fundado no início dos anos 17, em 1608, 1610, os primeiros franciscanos indo morar ali em 1615. Ele fica encantado com o Mosteiro de Santo Antônio, com a Baía de Guanabara, com o Rio de Janeiro, recordando aquele seu passado antigo. Ele é um dos fundadores também da cidade do Rio de Janeiro, nos movimentos de Estácio de Sá, juntamente com Nóbrega, né? Vendo a presença espiritual de plano mais alto de São Sebastião ajudando a fundação da cidade do Rio de Janeiro, expulsando os franceses. E ele vem, olha isso tudo e parte então para Paraty. E lá é feito, porque era o caminho mais rápido para chegar ao ouro. Quando se visita Paraty, a gente sabe, né? A estrada velha que levava mais rapidamente ao ciclo do ouro, a riqueza em Minas Gerais, né? E aí toda a riqueza vinha, descia ali em Paraty, entrava no navio, vinha para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro é que partia para Portugal, para ser perdida lá. E aí, no caso, ele vem para cá, é fundado então um galpão de comércio, que é onde que ele vendia vinho, vendia linguiça, vendia salame, vendia queijo curado,
tudo as coisas que vinham de Portugal que não se produzia aqui. E ele, como era mais jovem, então, na mula e de uma forma cansada, porque levava 30 dias de viagem, ele cruzava de Paraty até chegar lá nas terras lá de Minas. E fazia a produção dele, a venda. Mas quando ele chegava lá, ele via tanta tristeza, era tanto negro, tanto índio sofrendo, tanta miséria, tanta luta por dinheiro, tanta violência, tanto crime, tanta barbaridade, que ele ficava enojado. Mesmo assim, ele tinha que fazer cerca de 4 a 5 viagens dessa por ano. E era sempre um sofrimento para ele. Eram 30 dias para ir, 20 dias para voltar, porque voltar é mais rápido que a descida. Eram 20 dias, então isso era muita angústia. Até que ele tem a notícia que um dos seus sócios morreu. Vinha com a riqueza e foi morto de forma violenta, e para ele aquilo se resumia nos parentes a quem ele tinha aqui. Ele então fez uma séria reflexão na vida, se valia a pena isso tudo. Né? E aí, com todos os caminhos, nós não vamos falar, ele fala com o Frei Rogério, o querido Frei Rogério, e Amadeus aqui no Rio de Janeiro, fala com o provedor lá das terras dos franciscanos aqui, e que cuidava dos franciscanos em Angra dos Reis, em Paraty, que é no mosteiro de São Bartolomeu de Sena. Ele é muito bem recebido, muito bem aceito, e entra então para a ordem dos franciscanos. Ele antes era jesuíta, como Anchieta, agora ele vem como franciscano. E ali, então, fazendo uma reflexão, ele vai ouvir a voz, a sua voz, a voz de Jesus, que vai pedir para ele amar os irmãos. Ele vai dividir a fortuna dele em 3 partes. Vai pedir para um dos sócios levar para lá para a família uma parte, a outra parte ele vai dar para os pobres, a outra parte ele vai ajudar o mosteiro, que estava em reforma. E ele vai ficar 1 ano com o porteiro, com esse nome de Fabiano de Cristo. E depois ele é levado para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele vai cuidar da enfermaria por 38 anos, até que no ano de 1747 ele vai desencarnar. E diz o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que era a última pérola, ou a última pedra preciosa que ele precisava para se libertar das reencarnações na Terra, adquirindo então uma estatura espiritual de grandeza. Então nós temos 2 fatos históricos maravilhosos. Um evento, podemos dizer, físico, concreto, com a fundação de uma igreja que vai se transformar numa cidade, Bom Jesus dos Perdões, que é o projeto da nossa nação. E a outra, a presença do missionário, que depois, em sonho, Francisco de Assis vai aparecer para ele, vai dizer: você já esteve aqui nessas terras, e você escreveu no mar poemas maravilhosos. E foi o poema que ele escreveu, A Virgem, né? São 2 volumes, são mais de 5.000 versos dedicados à Virgem de Nazaré, que ele escreveu nas praias, ali naquela região, entre Paraty e São Paulo. E, nesse caso, agora diz Francisco de Assis, agora você está chamado para uma outra missão, para escrever um poema no coração dos homens. Então, Fabiano de Cristo vem como uma presença espiritual. Ele, 38 anos na cidade do Rio de Janeiro, que era da onde que partia toda a administração do país. Já, pouquinhos anos depois, o Rio de Janeiro vai ser a capital do Brasil. E cerca de 60 anos depois vai ser a capital do Império, com a chegada da família real. A preparação espiritual, e isso é preparação espiritual, vai acontecer no convento de Santo Antônio. Mais uma vez é o convento franciscano, é um trabalho franciscano. Não esqueça que Antônio pertencia à Ordem de São Francisco, e foi o único autorizado por São Francisco para ser estudioso das teologias. E como nós falávamos na palestra passada, lá onde Fernão Dias Paz chegou para fundar a cidade de 7 Lagoas, a catedral vai ser de Santo Antônio. Então essa presença franciscana sempre teve isso muito importante. Repare que então o nosso João Barbosa, o futuro Frei Fabiano de Cristo, ele sai do movimento do ciclo do ouro para mostrar um outro tipo de ouro, que é o ouro da caridade, o ouro da espiritualidade. E ele, como 38 anos, como porteiro e ao mesmo tempo como enfermeiro, ele vai cuidar dos doentes. Só dos doentes do mosteiro,
do Santo Antônio, do convento de Santo Antônio, não, dos pobres que chegavam, pedindo bênçãos, trazendo pão, trazendo comida, ele distribuindo bênçãos, orações e curas. Quantas curas Fabiano de Cristo fez? E fez um grande incêndio de cristianismo, podemos dizer, de amor. Ele fez com que tivesse uma renascença espiritual no coração daquelas pessoas que ficaram extremamente deprimidas com a invasão de Duterte, de Troan, quando levaram as suas fortunas. Ele revigora essas pessoas, mostra que existe um outro tipo de fortuna, que é o serviço em Cristo, que é o Evangelho, que são as curas espirituais. E depois de tanta dedicação à cidade do Rio de Janeiro, de tantas curas, de tanta mensagem de amor, a mais simples, a mais humilde, escrevendo realmente um poema de evangelho no coração das pessoas, ele vai desencarnar. E o seu túmulo até hoje é visitado pela população do Rio de Janeiro, no convento de Santo Antônio, porque quantas curas, quantas informações de curas esse túmulo irradia. Evidentemente que não é o túmulo que irradia, são as vibrações de Fabiano e também a concentração energética que as pessoas deixam ali. E ainda se precisa dessa ideia de túmulo e desse tipo de veneração, porque é assim como a população mais simples, ainda em processo de evolução religiosa, concebe a religião e o plano espiritual não se incomoda de descer, como Cristo desceu a palha, também eles descem à situação de mais humilde para levar esta bênção para as pessoas. E ali, então, nós vemos hoje o movimento de Fabiano se expandir. Hoje, o movimento espírita, temos lá uma assistência a milhares de crianças, a milhares de velhos, comandado pelo movimento Fabiano de Cristo, dirigido pela Capelisa, a antiga Capelli, né? E, inclusive, aqui no Grupo Espírita Regeneração, tem uma reunião a todos os domingos, né? E alugou o nosso prédio aqui do lado, onde tem a sua revista de cultura espírita do Brasil, que tem um trabalho assistencial para velhinhos no nosso prédio aqui de 4 andares, aqui no fundo do nosso Regeneração, e que depois eu convido vocês para verem, se não puder hoje, numa próxima oportunidade, logo na entrada do prédio aqui do lado, vocês vão ver um quadro, uma pintura lindíssima de Fabiano de Cristo, sendo um inspirador desse projeto, né? São milhares de crianças no Brasil todas assistidas por esse movimento, o que faz com que os padres da igreja lá de Santo Antônio, do convento de Santo Antônio, falem lá para os visitantes, né? Muitos católicos vêm aqui, muitos vêm aqui orar, muitos conseguem milagres extraordinários, mas é impressionante, dizem os padres do convento de Santo Antônio, né? Os freis do convento de Santo Antônio. Quantos espíritas vêm aqui perguntar por Fabiano? E aí, a partir de agora, nós estamos vendo uma bela integração entre o mosteiro, entre o convento de Santo Antônio e os ideais do espiritismo, porque eles não coíbem que espíritas vão lá fazer as suas orações diante de árvores, diante de sombras maravilhosas e de algumas frutíferas. Muita paz, fique com Deus.